Porque a história insiste em ser irônica. Como explicar que nos túmulos dos reis da Núbia, uma terra que o Egito considerou por milênios como uma fonte bárbara de ouro, incenso e escravos, os arqueólogos encontram símbolos de poder idênticos aos dos primeiros faraós, os unificadores do próprio Egito, que viveram 2000 anos antes? Esta não é uma coincidência. É o prólogo de uma das sagas mais incríveis e deliberadamente esquecidas da antiguidade. É a história de como os escravos se tornaram senhores, não por vingança, mas por uma devoção fanática aos deuses de seus antigos mestres. No 8º século a.C., o outrora monolítico Império Egípcio era uma sombra de si mesmo. O poder do faraó em Tebas e Mênfis era uma ficção piedosa, uma memória desbotada. Na realidade, o delta do Nilo estava fraturado em um mosaico de pequenos reinos e principados, governados por chefes líbios mesquinhos que se autodenominavam reis. Eles conspiravam, lutavam entre si por cidades e canais de irrigação e construíam tumbas modestas, esquecendo-se da glória de Quéops e Ramsés. O Egito estava morrendo, não por uma invasão, mas por uma lenta e terminal hemorragia interna. A ordem cósmica, a Maat, estava quebrada. Enquanto o norte se afogava em sua própria decadência, uma força sombria, apaixonada e disciplinada estava se consolidando no sul. Na Núbia, que os egípcios chamavam de Cuxi, um reino estava renascendo das cinzas de sua antiga condição de colônia. Seus reis, governando a partir da cidade de Napata, aos pés de uma montanha sagrada e imponente chamada Jebel Barkal, não viam a si mesmos como núbios. Eles se viam como os verdadeiros herdeiros do Egito. Eles adoravam o deus egípcio Amon com uma pureza e um fervor que haviam desaparecido há muito tempo no norte. Para eles, os templos de Karnak e Luxor não eram apenas monumentos, eram o coração pulsante do universo. E esse coração estava sendo profanado por usurpadores e descrentes. A montanha de Jebel Barkal, com seu pináculo que se assemelhava a uma cobra Uraels erguida, era para eles a morada sulista de Amon, a origem de toda a realeza legítima. O caos no Egito não era uma oportunidade política para eles, era uma blasfêmia que precisava ser purgada. O ar no platô de Napata crepitava com a energia de uma tempestade prestes a explodir. Exércitos se reuniam não como uma horda tribal, mas como regimentos disciplinados, treinados nas táticas egípcias, mas com a resistência e a ferocidade forjadas no sol implacável da África. Seus arqueiros eram lendários, capazes de disparar flechas com uma precisão mortal que podia atravessar um escudo de bronze. Seus comandantes não eram nobres efeminados em liteiras, mas guerreiros endurecidos, com a pele escura como ébano e músculos como rocha. Eles realizavam ataques ousados através da fronteira sul do Egito, não para pilhar, mas para testar as defesas, para medir a fraqueza do colosso doente. Eram como lobos, circulando uma presa moribunda. Cada relatório que chegava de suas incursões confirmava a mesma coisa. O Egito estava podre por dentro. Seus generais eram corruptos, suas guarnições complacentes. Os sacerdotes egípcios oravam pela salvação, mas não contavam que os deuses, às vezes, enviam salvadores de pele escura e com aço nos olhos. Um rei chamado Kashta foi o primeiro a mover as peças neste grande jogo divino. Ele estendeu sua influência para o norte, para a fronteira egípcia, em Elefantina, não através de uma grande batalha, mas por meio de diplomacia intimidadora e pressão religiosa. Ele forçou a esposa divina de Amon, em Tebas, a mais alta autoridade religiosa do sul do Egito, a adotar sua própria filha como herdeira.
Foi um golpe de mestre, uma conquista silenciosa que lhe deu o controle do sacerdócio mais rico e poderoso de todo o Egito, sem disparar uma única flecha. A capital sagrada de Tebas, a cidade de Amon, estava agora sob o controle espiritual da Núbia. Casta preparou o terreno, mas seria seu filho, Paiê, quem colheria a tempestade. Paiê não era apenas um rei. Ele se via como um instrumento da vontade divina, o punho de Amon, enviado para limpar a terra sagrada do Nilo. Ele observava do seu palácio em Napata, enquanto os príncipes do delta, liderados por um chefe astuto chamado Tefnact, tentavam unificar o norte sob seu próprio domínio ímpio. Para Pi, isso foi o insulto final. Era hora de agir. A ordem foi dada. Das estepes da Núbia, das minas de ouro do leste e das aldeias ao longo do Nilo, os exércitos convergiram para Jebel Barcal. Diante da montanha sagrada, Pi fez sacrifícios a Amon. Ele não pediu vitória. Ele anunciou que a estava reivindicando em nome do Deus. Sua campanha, ele declarou, não seria uma conquista, mas uma peregrinação armada, uma cruzada para restaurar a Maat. Seus soldados não eram invasores, eram purificadores. Cada homem recebeu suas rações, suas armas foram abençoadas e eles foram instruídos a se purificar ritualmente no Nilo antes de cada batalha. Eles não podiam lutar por ganho pessoal, apenas pela glória de Amon. Esta não era a lógica de impérios, era a lógica de uma fé inabalável. Uma força como essa, movida não por ouro, mas por convicção, era algo que o mundo cínico e cansado dos príncipes do Nilo não conseguia compreender. Estava prestes a varrê-los da história. O contraste era gritante, quase teatral. No norte, governantes que passavam seus dias em banquetes untados com perfumes, debatendo alianças frágeis. No sul, um rei que dormia em uma esteira simples e passava suas noites em oração, preparando-se para uma guerra santa. O exército de Piu era uma força anacrônica, um eco vivo da era dos grandes construtores de impérios como Tutmés III. Eles lutavam com uma unidade e um propósito que o Egito não via há 500 anos. A marcha para o norte não era uma questão de se, mas de quando. A sombra do sul se alongava e era uma sombra que carregava a forma inconfundível de um faraó, um verdadeiro faraó, como não se via há séculos. A questão que pairava sobre o Nilo não era se o Egito seria conquistado, mas se ele sobreviveria à sua própria salvação. O que impele um povo, considerado bárbaro por séculos, a assumir a missão de salvar a cultura de seu opressor. A frota de Pi avançou pelo Nilo como uma procissão de crocodilos de guerra, seus estandartes com a cabeça de carneiro de Amon balançando ao vento quente do deserto. A invasão havia começado. Pi não se apressou. Ele parou em Tebas para celebrar o grande festival de Opet, não como um conquistador estrangeiro, mas como o filho pródigo, retornando à casa de seu pai divino, Amon. Ele se apresentou ao povo e aos sacerdotes como o campeão da tradição, o restaurador da ordem. Era uma guerra psicológica brilhante. Ele não era um destruidor, ele era o corretor. Enquanto isso, suas tropas, endurecidas e disciplinadas, continuaram avançando para o norte, encontrando pouca resistência. As guarnições egípcias, desmoralizadas e mal lideradas, rendiam-se ou desertavam. As cidades abriam seus portões, preferindo a paz de um senhor forte à anarquia de muitos mestres fracos. A marcha de Pi era implacável, metódica, quase sobrenatural em sua eficiência. Parecia que o próprio rio estava abrindo caminho para ele. Mas nem todos se curvariam. A coalizão dos príncipes do Delta, liderada por Tefnact, reuniu suas forças para enfrentar o invasor do sul.
A primeira grande prova de fogo para o exército de Pi veio na cidade de Hermópolis. O governante local, Nimlot, um dos aliados de Tefnact, preparou a cidade para um longo cerco. Ele confiava em suas muralhas maciças e em seus celeiros cheios. Pi chegou e cercou a cidade. A descrição do cerco, registrada em detalhes vívidos na própria Estela da Vitória, de Pi, é um manual de guerra antiga. Os núbios construíram uma rampa de cerco que se elevava acima das muralhas. Torres de madeira foram erguidas, de onde seus famosos arqueiros choviam flechas incessantemente sobre os defensores. Dia e noite, o som dos projéteis atingindo os muros e o grito dos feridos enchiam o ar. Pi não mostrava piedade. Ele queria dar um exemplo. O rio ao redor de Hermópolis fedia com os corpos dos que tentaram escapar. Após dias de bombardeio implacável, Nimlot percebeu que a resistência era fútil. Ele enviou sua esposa e filhas para implorar por misericórdia no acampamento de Pi, um gesto de submissão total. Quando Nimlot finalmente se rendeu, ele trouxe presentes, ouro e prata, mas o que mais interessava a Pi era outra coisa. O rei, conquistador, entrou na cidade e foi direto para os estábulos de Nimlot. Lá, ele descobriu que os cavalos, animais que ele amava profundamente, estavam subnutridos devido ao cerco. A fúria de Pi, registrada em sua estela, é palpável. Ele repreendeu Nimlot mais severamente por maltratar seus cavalos do que por se rebelar contra ele. "Juro por Amon que me ama", declarou Pi, "que ter deixado meus cavalos passarem fome é mais doloroso em meu coração do que qualquer outro de seus atos de rebelião." É um vislumbre fascinante da mente de um homem que misturava uma profunda piedade religiosa com um código de honra guerreiro muito pessoal. Os homens eram dispensáveis, mas os nobres animais de guerra mereciam respeito. A queda de Hermópolis quebrou a espinha dorsal da resistência. Uma a uma, as outras cidades do Médio Egito se renderam. A marcha de Pi continuou em direção ao prêmio final. Mênfis, a antiga capital administrativa do Egito, uma cidade-fortaleza lendária. Tefnact concentrou suas melhores tropas e seus maiores recursos na defesa de Mênfis. A cidade havia sido fortificada, suas muralhas elevadas, e estava guarnecida por 8.000 dos melhores guerreiros do Delta. Um ataque direto parecia suicida. Os generais de Pi aconselharam um longo cerco para matar a cidade de fome ou a construção de uma série de rampas e pontes para superar as defesas. Pi rejeitou todos os conselhos. Ele considerava a hesitação uma ofensa a Amon. Ele concebeu um plano audacioso, quase louco em sua simplicidade. Ele atacaria a cidade a partir do rio. Ele reuniu todos os barcos que pôde encontrar, atracou-os juntos e usou seus mastros como escadas de assalto improvisadas para escalar as muralhas do lado do porto, que os defensores consideravam impenetráveis. O que você acha que impulsionou a decisão de Pi? Foi uma genialidade tática pura e calculada, ou um ato de fé cega, acreditando que seu Deus garantiria a vitória? Deixe sua opinião nos comentários. A escolha entre estratégia ou fé é sua. A aposta de Pi valeu a pena. O ataque foi tão inesperado e rápido que os defensores foram pegos completamente de surpresa. Os guerreiros núbios enxamearam as muralhas, estabelecendo uma cabeça de ponte dentro do porto. O pânico se espalhou pelas fileiras egípcias. A luta se derramou pelas ruas da antiga capital. Foi um massacre. Ao final do dia, Mênfis, a cidade que havia sido o centro do poder egípcio por milênios, estava nas mãos de um rei da Núbia. Pi, fiel ao seu código, proibiu a pilhagem indiscriminada
e foi purificar-se no templo do deus Ptah, fazendo ricas oferendas. A notícia da queda de Mênfis se espalhou como um incêndio. A resistência no delta entrou em colapso. Os reis e príncipes restantes, incluindo o próprio Tefnact, enviaram mensagens de submissão. Eles vieram a Pi, não como guerreiros derrotados, mas como vassalos penitentes, curvando-se com a testa no chão. A conquista estava completa. Pi, o rei de uma terra antes desprezada, era agora o mestre indiscutível de todo o Egito, desde o delta do Mediterrâneo até as profundezas da Núbia. Ele havia realizado o impossível. No entanto, Pi não tinha interesse em governar o Egito diretamente do norte. Sua missão, em sua mente, estava cumprida. Ele havia punido os ímpios, restaurado a honra de Amon e unificado a terra sob um governante legítimo, ele mesmo. Ele aceitou o juramento de lealdade dos príncipes do delta, permitindo que eles continuassem como governadores locais desde que pagassem seus tributos. Em seguida, ele carregou seus navios com os tesouros do Egito e navegou de volta para o sul, para sua amada capital, Napata. Ele nunca mais retornou ao Egito. Ele ergueu sua grande estela da vitória no templo de Jebel Barkal, não para se gabar de sua proeza militar, mas para registrar para a eternidade como ele havia cumprido a vontade de seu Deus. Para os padrões da história, foi um ato desconcertante. Um conquistador que abandona o prêmio de sua conquista. Mas Pi não pensava como outros conquistadores. Ele não queria ser um egípcio. Ele queria que os egípcios fossem dignos de seu próprio passado glorioso. Sua retirada, no entanto, criou um vácuo de poder. Os príncipes do delta, embora formalmente vassalos, começaram a testar os limites de sua nova submissão. A unificação de Pi havia sido um ato de força e fé, mas a tarefa de transformar essa conquista em um império duradouro recairia sobre os ombros de seus sucessores. O conquistador havia partido, mas a guerra pela alma do Egito estava apenas começando. O irmão de Pi, Shabaka, herdou um império vasto e instável. Ele compreendeu o que seu irmão, talvez, não tenha compreendido, que o Egito não podia ser governado à distância. A fé por si só não manteria os príncipes do delta na linha. Era preciso uma presença permanente, uma mão de ferro envolta em uma luva de veludo religioso. Shabaka marchou para o norte, não como um cruzado punitivo, mas como um faraó retornando à sua capital. Ele esmagou a última resistência no delta, supostamente capturando um dos príncipes rebeldes, Baken-Renif, e, segundo alguns relatos tardios, queimando-o vivo como um exemplo terrível para qualquer um que ousasse desafiar a nova ordem. Com o norte pacificado pela força, Shabaka estabeleceu sua capital em Tebas, o coração espiritual do Egito. Ele se proclamou faraó do Alto e do Baixo Egito e fundou a que a história conheceria como a 25ª dinastia. Os faraós negros haviam chegado para ficar. Sua era não seria de conquista, mas de reconstrução. O governo dos faraós núbios foi um dos paradoxos mais fascinantes da história. Eram estrangeiros, homens do sul profundo, governando uma das civilizações mais antigas e orgulhosas do mundo. E sua resposta a esse desafio foi tentar ser mais egípcios do que os próprios egípcios. Eles iniciaram um programa maciço de renascimento cultural e religioso. Shabaka e seus sucessores não se viam como inovadores, mas como restauradores. Eles olharam para o passado distante, para a glória do reino antigo e do reino médio, 2000 anos antes de seu tempo, e viram ali o modelo para a perfeição. Eles adotaram os títulos, a iconografia e o estilo artístico daquela era dourada. Suas estátuas os retratam na pose rígida
e idealizada dos faraós clássicos, mas com seus próprios traços distintamente cuxitas, rostos mais largos, lábios mais cheios, uma fisicalidade poderosa que contrastava com as representações mais suaves de seus predecessores líbios. Eles usavam o distintivo gorro cuxita, adornado com 2 cobras uraels em vez de uma, simbolizando seu domínio sobre a Núbia e o Egito. Era uma declaração visual poderosa. Somos os faraós duplos, governantes das 2 terras, herdeiros de toda a sua história. A atividade de construção durante a 25ª dinastia foi frenética em todo o Vale do Nilo, de Napata, no sul, a Tanis, no delta. Eles construíram, expandiram e restauraram templos que haviam caído em ruínas. Em Karnak, o maior complexo religioso do mundo, o faraó Taharka ergueu um quiosque colossal cujas colunas maciças ainda hoje inspiram admiração. Em Mênfis, Shabaka ordenou que um antigo texto teológico, já se desintegrando em um rolo de papiro, fosse copiado para uma laje de granito, para garantir sua preservação. Esta pedra de Shabaka é uma de nossas fontes mais importantes sobre a cosmologia egípcia antiga. Eles não estavam simplesmente construindo monumentos para sua própria glória. Estavam em uma missão arqueológica e teológica. Estavam resgatando o passado do Egito do esquecimento, peça por peça. Cada templo restaurado, cada texto copiado, era um ato político, um tijolo na fundação de sua legitimidade. Eles governavam não apenas pelo poder de suas lanças, mas pelo poder da história, que eles reivindicavam como sua. Mas sob a superfície dessa piedade e renascimento, as tensões fervilhavam. A elite egípcia, especialmente no norte, nunca aceitou totalmente esses governantes de pele escura do sul. Eles podiam se curvar em público, mas em privado os viam como usurpadores, bárbaros que se vestiam com as roupas de seus ancestrais. As conspirações eram uma constante. Os faraós núbios governavam com uma vigilância implacável, seus serviços de inteligência e guarnições militares mantendo uma paz inquieta. As divinas esposas de Amon, em Tebas, agora sempre parentes do rei núbio, controlavam vastas propriedades e exerciam um poder imenso, garantindo a lealdade do sacerdócio do sul. Mas o norte continuava a ser um problema. Era uma luta constante para manter o controle, um equilíbrio delicado entre a cooptação das elites locais e a repressão brutal de qualquer dissidência. A dinastia estava tentando costurar 2 mundos diferentes, o Egito e a Núbia, em um único império, usando as linhas da religião e da tradição. Mas as costuras eram frágeis. E enquanto os faraós da 25ª dinastia se concentravam em sua grande obra de restauração interna, eles pareciam ignorar a tempestade que se formava no horizonte oriental. O mundo estava mudando. Uma nova e aterrorizante superpotência havia surgido na Mesopotâmia: o Império Assírio. Os assírios eram o oposto dos núbios. Eles não se importavam com a restauração ou a tradição. Eles se importavam com a conquista, o tributo e o domínio total. Seu império era forjado no fogo e no medo. Sua máquina de guerra era a mais sofisticada e brutal que o mundo já vira. Eles usavam armas de ferro, enquanto muitos de seus inimigos ainda lutavam com bronze. Seus exércitos marchavam com uma eficiência impiedosa, deixando um rastro de cidades queimadas e populações deportadas. Onde os faraós núbios construíam templos, os reis assírios empilhavam pirâmides de crânios. Eles estavam em uma marcha inexorável para o oeste, subjugando a Síria, a Fenícia e os reinos de Israel e Judá. Inevitavelmente, o olhar faminto do rei assírio se voltou para o prêmio final, o rico e lendário Vale do Nilo.
O Egito, recém-saído de sua própria guerra civil, e agora sob o comando de reis devotos, mais idealistas, estava prestes a colidir com a realidade mais dura que a geopolítica da Idade do Ferro poderia oferecer. A luta pela alma do Egito estava prestes a se tornar uma luta por sua própria sobrevivência. O mundo antigo era um tabuleiro de xadrez de impérios e dois reis titânicos estavam prestes a derrubar as peças. No canto sudoeste, o faraó Núbio, governante de um reino renascido, mas ainda frágil, baseado na tradição, na fé e em exércitos armados principalmente com bronze. No canto nordeste, o rei assírio, mestre de um império militarista, cujas legiões de ferro esmagavam reinos como se fossem nozes. O confronto não era apenas provável, era uma certeza matemática. As pequenas nações, tampão do Levante, os reinos filisteus, Judá, as cidades fenícias, tentaram desesperadamente manobrar entre as duas superpotências, ora pagando tributo à Síria, ora enviando pedidos secretos de ajuda ao Egito. Para o Egito, a expansão assíria era uma ameaça existencial. Se a Assíria controlasse a costa do Levante, controlaria as rotas comerciais vitais e teria uma base de lançamento para uma invasão direta do delta do Nilo. A intervenção não era uma escolha, era uma necessidade. A primeira grande colisão ocorreu por volta do ano 700 e um antes de Cristo. Os reinos da Palestina, encorajados por promessas de apoio egípcio, rebelaram-se contra o rei assírio Senaqueribe. O faraó Shebitku, sucessor de Shabaca, enviou um corpo expedicionário para ajudar os rebeldes. Liderando esse exército estava seu jovem sobrinho e herdeiro, o príncipe Taharka. A batalha foi travada perto da cidade filisteia de Eltequé. Foi aqui que o exército núbio-egípcio teve seu primeiro vislumbre da máquina de guerra assíria em toda a sua terrível glória. Os assírios não lutavam como os egípcios. Seus exércitos eram uma força de armas combinadas. A infantaria pesada avançava em formações cerradas, seus escudos de vime e couro formando uma parede quase impenetrável, da qual emergiam as longas lanças de ferro. Arqueiros compósitos, protegidos por escudeiros, choviam nuvens de flechas. Mas a arma de choque, a força que quebrava a vontade dos inimigos, eram os carros de guerra e a cavalaria. Os carros assírios eram mais pesados e mais estáveis que os egípcios, plataformas de mísseis móveis com uma tripulação de 3 ou 4 homens. E eles tinham cavalaria, verdadeiros cavaleiros, algo que o exército egípcio quase não possuía. O barulho de seu avanço era como o trovão, o choque de suas cargas era como um terremoto. E eles eram liderados por generais que haviam passado a vida inteira em campanha, mestres da tática e da logística. Para Taharka e seus homens, deve ter sido um choque visceral. Eles lutaram com a coragem da tradição. Seus arqueiros núbios disparando salvas precisas, seus carros de guerra tentando manobrar contra um inimigo mais pesado e numeroso. A crônica de Senaqueribe, gravada em um prisma de argila, descreve a batalha com o habitual desprezo assírio. Eu lutei com eles e os derrotei. Os comandantes dos carros e os filhos do rei egípcio, juntamente com os comandantes dos carros do rei da Etiópia, Núbia, eu os capturei vivos com minhas próprias mãos. O resultado foi uma derrota inequívoca para a força egípcia. Eles foram superados em armamento e superados taticamente. Taharka conseguiu escapar com os remanescentes de seu exército, mas a lição foi brutal e sangrenta. O ferro era mais forte que o bronze. A organização era mais forte que a coragem individual. O Egito, pela primeira vez em séculos, havia
enfrentado um inimigo que era, sem dúvida, militarmente superior. A aura de invencibilidade que cercava os faraós, mesmo os conquistadores núbios, foi perfurada. A derrota em El Tequé foi um presságio, embora Senaqueribe tenha sido desviado de uma invasão total do Egito por problemas em outras partes de seu império, incluindo o famoso e misterioso desastre que atingiu seu exército enquanto sitiava Jerusalém, um evento que a Bíblia atribui a um anjo do Senhor. A ameaça assíria não desapareceu, ela apenas se adiou. Para os faraós núbios, o mundo havia se tornado um lugar muito mais perigoso. Seu sonho de um renascimento pacífico, de se concentrar na construção de templos e na restauração de rituais, estava morto. Eles agora eram os guardiões de um império na linha de frente de uma guerra global. Toda a sua política externa, todos os seus recursos militares teriam que ser dedicados a uma única tarefa: manter o martelo assírio à distância. Começou uma guerra fria que duraria décadas, com espionagem, guerras por procuração nas cidades do Levante e uma corrida armamentista desesperada. O Egito tentou modernizar seu exército, incorporar mais cavalaria, talvez até começar a produzir armas de ferro em maior escala, mas eles estavam sempre um passo atrás. A ironia era amarga. Os reis de Cuxi haviam marchado para o norte para salvar o Egito de si mesmo, para restaurar sua alma antiga. E ao fazerem isso, eles pintaram um alvo gigante nas costas do império. Eles o tornaram forte e unificado o suficiente para ser visto como uma ameaça real pela Assíria. E agora, eles tinham que defender sua conquista sagrada contra um poder profano e implacável que não podia ser apaziguado com orações ou rituais. Imagine-se na posição do faraó. Você sabe que seu inimigo é mais forte, mais rico e mais cruel. Você sabe que uma guerra total provavelmente significará a destruição de tudo o que você lutou para reconstruir. Você tentaria uma diplomacia desesperada, esperando ganhar tempo e apaziguar a besta, ou você se prepararia para uma guerra total, apostando tudo na defesa de sua pátria e de seus deuses? Sua escolha nos comentários pode revelar que tipo de governante você seria. A subida de Tarká ao trono por volta de 690 a.C. marcou o apogeu e o início do fim da 25ª dinastia. Ele era talvez o mais grandioso de todos os faraós negros, um construtor prolífico, um guerreiro experiente e um diplomata astuto. Ele havia enfrentado os assírios em batalha quando jovem e não tinha ilusões sobre a magnitude da ameaça. Ele governava um império imenso que se estendia desde Khartum, no coração da África, até o delta do Nilo. Durante os primeiros anos de seu reinado, uma calmaria precária se instalou. O novo rei assírio, Assaradão, estava ocupado consolidando seu poder e esmagando rebeliões na Babilônia. Taharqa aproveitou essa janela de paz para embarcar em um dos programas de construção mais ambiciosos da história egípcia tardia. Ele deixou sua marca em todo o Vale do Nilo, mas foi em Tebas, no grande templo de Karnak, que sua ambição se manifestou de forma mais espetacular. Ele ergueu um quiosque monumental na entrada principal do templo, com 10 colunas colossais de papiro aberto, cada uma com mais de 21 metros de altura. Apenas uma dessas colunas sobrevive hoje, um testemunho solitário e comovente da grandeza de seu reinado. Taharqa não estava apenas construindo por vaidade. Seus projetos eram uma forma de propaganda imperial, uma declaração de que o Egito estava forte, próspero e sob a proteção dos deuses. Ele construiu e restaurou templos em sua terra natal, a Núbia, em Kawa, Sanã, e na própria Jebel Barkal, ligando os centros religiosos das duas terras como nunca antes. Ele controlava o comércio do Nilo, as rotas do deserto
e as minas de ouro, enchendo seus cofres. Por um breve período, pareceu que o Egito poderia, de fato, resistir à tempestade assíria. Ele fomentou alianças com as cidades fenícias, como Tiro, e continuou a apoiar, secretamente, a resistência contra a Assíria no Levante. Ele era um gigante no cenário mundial, o último grande faraó a projetar o poder egípcio para além de suas fronteiras. Mas Assaradão não havia esquecido o Egito. Ele via Taharka como uma fonte constante de insurreição em suas províncias ocidentais. Ele estava determinado a cortar a cabeça da serpente. Em 674 a.C., Assaradão lançou sua primeira invasão do Egito. O exército assírio foi derrotado, forçado a recuar, uma vitória surpreendente para Taharka, que ecoou por todo o Oriente Próximo. Mas isso só tornou Assaradão mais determinado. 3 anos depois, em 671 a.C., Assaradão retornou. Desta vez, ele estava preparado. Ele marchou com o grosso do exército imperial assírio, uma força esmagadora. As crônicas assírias descrevem a campanha em detalhes brutais. O exército de Taharka o enfrentou na fronteira, mas foi repelido. Seguiram-se 3 batalhas campais sangrentas, nas quais as forças egípcias e núbias foram sistematicamente derrotadas. A máquina de guerra assíria era simplesmente irresistível. Em 15 dias, Assaradão estava nos portões de Mênfis. A capital foi sitiada e tomada de assalto. O que se seguiu foi o saque e a destruição. Eu sitiei Mênfis, sua cidade real, e a conquistei em meio-dia, com minas, brechas e escadas de assalto. Gabou-se Assaradão em sua estela de vitória. Eu a destruí, a devastei, a queimei com fogo. A rainha de Taharka, seus filhos e a maior parte de sua corte foram capturados. O próprio Taharka foi gravemente ferido, mas conseguiu escapar do massacre, fugindo para o sul, para Tebas, um rei ferido e humilhado, tendo perdido metade de seu reino. Para qualquer outro governante, teria sido o fim. Mas Taharka não era qualquer governante. Ele personificava a resiliência de sua dinastia. Assaradão instalou governadores locais egípcios para governar o Baixo Egito como seus vassalos e retornou à Assíria, levando consigo os tesouros de Mênfis e a família do faraó. Ele ergueu uma estela de vitória mostrando Taharka e outro príncipe capturado ajoelhados diante dele, com cordas no nariz como se fossem animais. Mas assim que o exército principal assírio partiu, Taharka emergiu de seu refúgio no sul. Ele inspirou uma rebelião em todo o delta, e os príncipes egípcios, que haviam jurado lealdade à Assíria, rapidamente se juntaram a ele. Em um contra-ataque surpreendente, Taharka marchou para o norte e recapturou Mênfis. Foi um ato de desafio inacreditável, um retorno das cinzas. Assaradão, enfurecido com a notícia da rebelião, reuniu seu exército mais uma vez e marchou em direção ao Egito para esmagar Taharka de uma vez por todas, mas o destino interveio. O rei assírio morreu no caminho. Taharka teve um breve momento de trégua. Ele era mais uma vez o mestre do Egito. Ele era como Atlas, a figura mítica que sustentava os céus sobre seus ombros. Sozinho, Taharka parecia estar sustentando o peso de todo o seu mundo em colapso. Mas o alívio foi temporário. Na Assíria, o filho de Assaradão, Assurbanipal, subiu ao trono. Ele era tão, se não mais, implacável e eficiente que seu pai. E ele herdou a obsessão de seu pai, a conquista final do Egito e a aniquilação da dinastia núbia. Assurbanipal enviou seus generais, os melhores do império, com um exército ainda maior. A história se repetiu, mas desta vez como uma tragédia ainda maior.
O exército de Taharqa foi esmagado perto de Mênfis. Mais uma vez, a capital caiu. E mais uma vez, Taharqa foi forçado a fugir para o sul. Desta vez, abandonando Mênfis para sempre e se refugiando na capital sagrada de Tebas. O Egito estava agora irremediavelmente dividido. O norte estava sob o controle firme dos assírios e seus vassalos egípcios. O sul, o Alto Egito, permanecia leal a Taharqa. Ele era um rei de meio reino, um leão encurralado em seu último reduto. A luta épica de Taharqa contra o império mais poderoso da terra era um testemunho de sua vontade indomável. Ele perdeu batalhas, perdeu sua capital, perdeu sua família, mas nunca perdeu a vontade de lutar. Ele era o último grande raio de glória antes do inevitável pôr do sol. Taharqa morreu em seu refúgio em Tebas e foi enterrado em sua pirâmide em Nuri, na Núbia. Seu túmulo era o maior já construído. Para um faraó da 25ª dinastia, um monumento final a um reinado de grandeza trágica. Seu sucessor foi seu sobrinho, Tantamani. Herdar o trono de Taharqa, naquele momento, era como receber uma coroa de espinhos. Tantamani, no entanto, era um filho de sua dinastia. Ele possuía a mesma fé fervorosa e o mesmo espírito de luta. Segundo sua própria estela, ele teve um sonho no qual 2 serpentes, uma de cada lado, o aconselhavam. Seus intérpretes de sonhos lhe disseram que isso significava que ele governaria tanto o sul quanto o norte. Encorajado por este presságio, Tantamani reuniu as forças que lhe restavam na Núbia e no Alto Egito e lançou uma última e desesperada ofensiva para reconquistar o país. A campanha começou brilhantemente. Ele navegou para o norte, foi recebido como um libertador em Tebas e continuou até Mênfis. Ele sitiou e recapturou a cidade, matando o príncipe vassalo egípcio, Necal de Sais, que havia sido instalado pelos assírios. Por um momento fugaz, Tantamani foi o faraó de um Egito unificado, mas a reação da Assíria foi rápida e apocalíptica. Quando a notícia da reconquista de Mênfis e da morte de seu vassalo chegou a Assurbanipal, em Nínive, sua fúria foi imensa. Ele não enviou apenas um exército, ele enviou o Apocalipse. Ele reuniu a elite do Império Assírio e marchou pessoalmente para o Egito com um único propósito: a aniquilação total da ameaça núbia. O exército de Tantamani era valente, mas não era páreo para a força esmagadora que vinha em sua direção. Eles foram derrotados em uma grande batalha no delta. Tantamani abandonou Mênfis e fugiu para o sul, com o exército assírio em seus calcanhares. Mas desta vez, os assírios não pararam em Mênfis. Eles não estavam interessados em apenas retomar o controle do norte. Eles queriam extirpar a dinastia núbia de sua fonte de poder espiritual e econômico. Eles marcharam para o sul, para a grande e sagrada cidade de Tebas. Por mais de 1500 anos, Tebas fora a capital religiosa do Egito, a cidade de Amon. Seus templos em Karnak e Luxor eram o complexo religioso mais vasto do mundo antigo. Suas riquezas eram lendárias e, por séculos, ela fora considerada inviolável, protegida pelo poder de seus deuses. Essa proteção estava prestes a terminar. O cerco e o assalto a Tebas, em 663 a.C., foram um evento que chocou o mundo antigo. Não foi apenas a queda de uma cidade, foi um ato de sacrilégio em uma escala inimaginável. As crônicas de Assurbanipal descrevem o evento com um orgulho arrepiante. Eu conquistei a cidade inteira, prata, ouro, pedras preciosas, todos os bens de seu palácio, tecidos ricamente coloridos, linho, grandes cavalos, supervisores, homens e mulheres, 2 obeliscos altos de elétron brilhante. Eu os removi de seus lugares
e os levei para a Síria. Com este pesado saque, eu deixei Tebas. Contra o Egito e a Etiópia, eu cometi atos de vingança e os derrotei. O profeta bíblico Naum, escrevendo pouco depois, usou a queda de Tebas como um aviso para a própria Nínive. És tu melhor do que Noamon, Tebas, que estava situada entre os rios. Cercada de águas, a Etiópia e o Egito eram a sua força e esta não tinha limites. Contudo, ela foi levada, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. A destruição foi sistemática. Os templos foram saqueados, as estátuas dos deuses foram quebradas ou levadas como troféus, e a população foi massacrada ou deportada. A cidade que fora o centro do mundo por tanto tempo foi deixada como uma casca fumegante. A queda de Tebas foi mais do que uma derrota militar. Foi uma catástrofe civilizacional. Foi o fim do sonho da 25ª dinastia. Tantamani e os remanescentes de sua corte fugiram ainda mais para o sul, de volta à segurança da terra natal, Núbia. Eles nunca mais tentariam reconquistar o Egito. O saque de Tebas foi uma mensagem brutal de Assurbanipal para o mundo. Ninguém, nem mesmo os deuses do Egito, podia resistir ao poder da Assíria. O evento deixou uma cicatriz profunda na psique egípcia. A confiança na ordem cósmica, na proteção divina, foi abalada até o âmago. Os faraós negros, que haviam chegado como salvadores para restaurar a antiga fé, haviam inadvertidamente trazido sobre o Egito a maior profanação de sua história. Sua piedade e ambição haviam se chocado com a realidade geopolítica, e a realidade havia vencido de forma decisiva e terrível. A longa e sangrenta guerra pelo Egito havia terminado. Os assírios, tendo feito o seu ponto, de forma devastadora, retiraram seu exército principal, deixando o país sob o controle do filho de Necal, Psamético I, que fundaria a 26ª dinastia. Uma nova era começava para o Egito, uma era de independência renovada, mas como um poder de segunda categoria, vivendo para sempre na sombra das grandes potências da Mesopotâmia. Para os núbios, era o fim de um capítulo glorioso e trágico. Eles haviam governado um dos maiores impérios do mundo por quase um século. Eles haviam lutado de igual para igual com a maior superpotência de seu tempo. Eles haviam perdido, mas sua resistência havia sido épica. A retirada para o sul não era o fim de sua história, mas o começo de um novo e longo capítulo. Um capítulo de isolamento e transformação, longe do grande palco da política mundial que eles haviam dominado por tanto tempo. A cortina caiu sobre os faraós negros no Egito, deixando para trás os fantasmas da grandeza e as ruínas fumegantes de uma cidade sagrada. A retirada de Tantamani e dos últimos guerreiros núbios do Egito não foi uma fuga desordenada. Foi uma retirada estratégica, uma migração de um povo e de seu estado de volta às suas origens. Eles lutaram em batalhas de retaguarda, segurando as forças egípcias de Psamético, que, apoiadas pelos assírios, avançavam para o sul para estabelecer a nova fronteira. A retirada foi difícil, uma longa marcha através do deserto, que separava o Egito da Núbia, mas eles levaram consigo o que era mais importante: sua identidade, sua realeza e seus deuses. Eles não se consideravam derrotados, mas exilados. Em sua capital, Napata, eles continuaram a se intitular Senhor das Duas Terras e Rei do Alto e do Baixo Egito. Eles construíram suas pirâmides, enterraram seus reis com rituais faraônicos e mantiveram viva a chama da cultura egípcia, mesmo quando essa cultura, no próprio Egito, estava mudando sob a influência assíria e, mais tarde, persa e grega. A 25ª dinastia, expulsa do Egito,
continuou a existir na Núbia por mais 300 anos. Tornaram-se um reino no exílio, um eco vivo de um passado glorioso. Essa retirada forçada marcou uma virada fundamental na história do reino de Kush. Isolados do Egito, eles começaram a desenvolver uma cultura cada vez mais distinta. A influência egípcia permaneceu poderosa, mas elementos africanos nativos, que sempre estiveram presentes, começaram a se afirmar com mais força. A arte tornou-se mais robusta, as divindades locais núbias ganharam proeminência ao lado dos deuses egípcios e, crucialmente, eles começaram a desenvolver sua própria forma de escrita. A língua egípcia e os hieróglifos continuaram a ser usados para textos religiosos monumentais, mas, para o uso diário, uma nova escrita cursiva, chamada meroítica, surgiu. É um dos grandes mistérios da linguística. Embora possamos transliterar os sons das letras meroíticas, a língua em si permanece em grande parte indecifrada. Os segredos mais profundos da civilização cuxita tardia ainda estão trancados por trás desse código não quebrado. Eles se voltaram para dentro, para a África, e forjaram um novo destino. Você se encontra em uma situação sem esperança, onde uma retirada é a única opção para sobreviver. O que é mais importante? Preservar a todo custo o território e o poder político, mesmo que isso signifique sacrificar seu povo, ou a cultura e a identidade, mesmo que isso signifique perder seu império. Deixe sua escolha nos comentários. Por volta do ano 300 a.C., ocorreu outra mudança significativa. O centro do poder, Cuxita, moveu-se ainda mais para o sul, de Napata para a cidade de Meroé. A razão para essa mudança é debatida. Talvez a pressão de tribos do deserto ou a desertificação progressiva da região de Napata. Meroé, situada entre o Nilo e o rio Atibara, estava em uma região muito mais fértil, adequada para a agricultura e a criação de gado. Mais importante, estava no coração de uma área rica em minério de ferro e florestas que forneciam o combustível para as fornalhas. Meroé se tornou um dos maiores centros de produção de ferro da África antiga. As enormes pilhas de escória de suas fundições ainda hoje são visíveis, testemunho de uma indústria que durou séculos. Este domínio da metalurgia do ferro deu-lhes uma vantagem militar e econômica crucial. O reino de Meroé tornou-se uma potência comercial, uma encruzilhada que ligava a África Central, através do Nilo e das rotas de caravanas do Mar Vermelho ao mundo helenístico, romano e indiano. Eles exportavam ferro, ouro, marfim, ébano e animais exóticos e importavam bens de luxo do Mediterrâneo. A era meroítica é talvez a mais fascinante e original da civilização cuxita. Foi um período marcado por uma notável proeminência de mulheres no poder. Os gregos e romanos que entraram em contato com Meroé ficaram surpresos ao encontrar um reino frequentemente governado por rainhas. Eles as chamavam de Candace ou Kandek, que não era um nome pessoal, mas um título real, possivelmente significando rainha-mãe ou rainha-regente. Essas Candaces não eram meras consortes, eram governantes por direito próprio, liderando exércitos, comissionando templos e sendo enterradas em suas próprias pirâmides. Rainhas como Amanirenas, Amani-Shaketu e Nauidemak detinham um poder imenso, e sua imagem domina a arte do período, retratadas como mulheres corpulentas e poderosas, adornadas com joias e ostentando as cicatrizes rituais em suas bochechas, que eram um sinal de nobreza cuxita. O poder matriarcal parecia ser uma característica central da sociedade meroítica, um contraste acentuado com o mundo patriarcal de seus vizinhos do norte.
Este reino africano, com sua indústria de ferro, sua escrita única e suas rainhas guerreiras, estava prestes a enfrentar um novo e formidável império que havia engolido o Egito: Roma. Após a conquista do Egito por Augusto em 30 a.C., o Império Romano tornou-se o vizinho do norte de Meroé. Inevitavelmente, as legiões romanas começaram a pressionar para o sul, buscando expandir as fronteiras do império e controlar as rotas comerciais. Em 24 a.C., o governador romano do Egito, Caio Petrônio, liderou uma expedição punitiva à Núbia, em resposta a um ataque cuxita à guarnição romana em Assuã. Os romanos saquearam Napata, mas a resistência meroítica foi feroz e foi liderada por uma Candace de um olho só, a formidável Amanirenas. Longe de ser intimidada, Amanirenas lançou um contra-ataque audacioso. Suas forças varreram o sul do Egito, capturando 3 grandes cidades romanas: Ciene, Assuã, Filas e Elefantina. Durante este ataque, eles saquearam os templos e levaram cativos, mas um ato em particular ressoou pela história. Eles derrubaram estátuas do imperador Augusto. Uma cabeça de bronze de uma dessas estátuas foi levada para Meroé. Os arqueólogos a encontraram em 1912, enterrada deliberadamente sob os degraus da entrada de um templo dedicado à vitória. A mensagem era clara e poderosa. A rainha de Meroé e seu povo pisariam para sempre no rosto do imperador de Roma. A guerra continuou por vários anos, uma mistura de grandes batalhas e guerra de guerrilha no deserto. Os romanos, com sua superioridade em organização e equipamento, venceram a maioria dos confrontos diretos, mas não conseguiram subjugar o reino. O terreno era muito vasto, o calor muito intenso e a resistência muito determinada. Finalmente, em 21 a.C., um tratado de paz foi negociado e, surpreendentemente, foi um tratado notavelmente favorável a Meroé. A fronteira foi estabelecida, os romanos se retiraram de parte do território que haviam ocupado e Meroé foi isenta de pagar qualquer tributo a Roma. Foi uma vitória diplomática impressionante para Amanirenas. Ela havia enfrentado o poder de Roma e não havia piscado. O pequeno reino africano havia forçado a maior superpotência do mundo a um impasse e garantido sua independência por mais 300 anos. As Candaces do Meroé provaram que, embora o sonho de governar o Egito estivesse morto, o espírito de resistência e o orgulho dos antigos conquistadores núbios estavam mais vivos do que nunca. Eles haviam trocado o título de faraó pelo de Core, rei, e Kandake, rainha. Mas seu poder era real, forjado não na imitação, mas no ferro de sua própria terra. O reino de Meroé finalmente entrou em declínio no 4º século depois de Cristo, enfraquecido pela degradação ambiental, pela mudança das rotas comerciais e pela ascensão do reino de Axum na moderna Etiópia. Com o tempo, suas cidades foram abandonadas à areia, sua língua foi esquecida e sua escrita se tornou indecifrável. A memória de Cuxi, de Napata e Meroé, de Pi, Taharka e das Candaces desapareceu quase completamente, sobrevivendo apenas em referências dispersas na Bíblia e em textos gregos e romanos. Mas a história de sua maior glória, o período em que governaram o Egito como a 25ª dinastia, enfrentou um destino ainda pior do que o esquecimento. Enfrentou o apagamento deliberado. A guerra contra os faraós negros não terminou com a retirada de Tantamani. Uma nova guerra começou, uma guerra pela memória, travada com cinzéis e mentiras, e continuou por mais de 2.500 anos. E nesta guerra, o inimigo não era um exército, mas a própria história, reescrita pelos vencedores. Após os assírios se retirarem do Egito, o faraó Psamético I
da nova 26ª dinastia, conhecida como dinastia Saíta, consolidou seu poder. Sua família havia servido como vassalos dos assírios e sua legitimidade como faraó de um Egito independente era tênue. Para fortalecer sua reivindicação ao trono, ele e seus sucessores precisavam se apresentar como os verdadeiros herdeiros das tradições egípcias e, para isso, precisavam apagar a memória de seus predecessores núbios. Começou uma campanha sistemática de damnatio memoriae, a condenação da memória. Em todo o Egito, os nomes dos reis da 25ª dinastia começaram a desaparecer. Em templos e monumentos, os cartuchos contendo os nomes de Pi, Shabaca e Taharka foram meticulosamente apagados a cinzel. Suas estátuas foram destruídas, decapitadas ou, mais sutilmente, usurpadas. Os nomes dos faraós saítas foram gravados sobre os dos núbios, roubando sua identidade e suas realizações para a posteridade. A grande obra de restauração e construção dos faraós negros foi reivindicada por aqueles que os sucederam. Foi uma tentativa de reescrever a história em pedra, de fingir que o século de domínio núbio nunca havia acontecido. Essa limpeza histórica foi notavelmente eficaz para as gerações posteriores de egípcios e mais tarde para os gregos e romanos que governaram o país. A 25ª dinastia tornou-se uma nota de rodapé obscura, um período confuso de domínio etíope, como eles chamavam todos os africanos de pele escura. A narrativa oficial egípcia foi restaurada, e nessa narrativa não havia lugar para reis vindos do sul. A areia do tempo e a política dos homens conspiraram para enterrar a saga dos faraós negros. E quando a egiptologia como ciência nasceu na Europa do século XIX, essa narrativa distorcida foi não apenas aceita, mas reforçada por um novo e poderoso preconceito, o racismo científico. Os estudiosos europeus da era vitoriana, imbuídos de teorias de superioridade racial, simplesmente não conseguiam conceber a ideia de uma civilização africana negra avançada, muito menos uma que tivesse governado o Egito. A própria noção era um anátema para sua visão de mundo hierárquica. Quando os primeiros arqueólogos europeus começaram a encontrar evidências do domínio núbio no Egito, estátuas com traços inconfundivelmente africanos, inscrições mencionando reis com nomes cuxitas, eles se recusaram a acreditar no que viam. Eles interpretaram as evidências através de sua lente de preconceito. Esses não poderiam ser verdadeiros faraós, eles argumentaram. Deveriam ser chefes tribais primitivos que aproveitaram um período de fraqueza para invadir usurpadores que não contribuíram em nada para a cultura egípcia. Eles os descreveram como uma infestação negroide, um breve e lamentável interlúdio na gloriosa história do Egito. Eles ignoraram as evidências maciças de construção, de renascimento cultural, de piedade religiosa. Eles viram a pele escura dos reis da 25ª dinastia, e para eles isso era prova suficiente de sua inferioridade. Um cinzel pode apagar um nome da pedra, mas é preciso uma ideologia para apagar um povo da história. O caso mais famoso dessa cegueira deliberada é o do grande arqueólogo americano George Eisner, que escavou os cemitérios reais núbios em El-Kuru e Nuri no início do século XX. Eisner desenterrou as pirâmides e os túmulos dos grandes reis da 25ª dinastia, incluindo Pi, Shabaca e Taharka. As evidências que ele encontrou eram esmagadoras: riqueza, poder e uma cultura profundamente egípcia. Ele encontrou estatuetas de ouro, joias requintadas, cerâmicas finas e inscrições faraônicas. Tudo apontava para uma dinastia poderosa e legítima. No entanto, Eisner
não conseguiu abalar seus próprios preconceitos. Em suas publicações, ele teorizou que esses governantes não poderiam ser núbios negros. Ele argumentou que deveriam ser uma elite de pele clara, talvez de origem líbia, que havia migrado para a Núbia e governado a população local negroide. Ele literalmente inventou uma raça governante estrangeira para explicar a civilização que estava desenterrando, porque a alternativa, que os africanos negros eram capazes de tal grandeza, era simplesmente impensável para ele. Assim, a história dos faraós negros foi duplamente morta. Primeiro, foram apagados da história egípcia por razões políticas por seus sucessores. Depois, mais de 2 milênios depois, foram negados e rebaixados pela história ocidental por razões raciais. Sua saga tornou-se um dos segredos mais bem guardados da antiguidade, uma história de detetive onde as pistas estavam espalhadas em monumentos danificados, em textos de seus inimigos assírios e enterradas sob a areia da Núbia. A verdade estava lá, esperando para ser redescoberta, mas exigiria uma nova geração de estudiosos, livres dos preconceitos do passado, para juntar as peças do quebra-cabeça e restaurar esses reis perdidos ao seu devido lugar na tapeçaria da história. Humana, a batalha contra os cinzéis e as ideologias estava prestes a entrar em sua fase final. Uma batalha travada não com espadas, mas com pás, escovas de arqueólogo e mentes abertas. A maré começou a virar lentamente na metade do século XX. Uma nova geração de historiadores e arqueólogos, muitos deles africanos e afro-americanos, começou a reexaminar as evidências sem o filtro do preconceito racial. Eles olharam para as próprias inscrições de Pi, para as estátuas de Taharka, para as ruínas dos templos que eles construíram e viram o que estava claro o tempo todo: uma dinastia poderosa e legítima de faraós africanos que não apenas conquistaram o Egito, mas o revigoraram cultural e espiritualmente. O trabalho de estudiosos como o senegalês Cheikh Anta Diop e o americano John Henry Clarke começou a desafiar a narrativa eurocêntrica dominante, argumentando pela natureza fundamentalmente africana da civilização egípcia e destacando o período da 25ª dinastia como uma prova irrefutável. A batalha pela memória havia entrado na academia, mas seria um evento de engenharia em escala maciça que traria a história dos faraós negros para a consciência global. Nos anos de 1960, o governo egípcio, com apoio internacional, iniciou a construção da grande represa de Assuã. Este projeto monumental era vital para o desenvolvimento econômico do Egito, mas tinha um custo terrível. Criaria um vasto lago artificial, o Lago Nasser, que submergiria para sempre centenas de quilômetros do Vale do Nilo, no sul do Egito e no norte do Sudão. Esta região era a antiga Baixa Núbia, o coração do reino de Cuxi, repleta de templos, fortalezas e sítios arqueológicos, incluindo os túmulos dos próprios faraós negros. O mundo enfrentava a perda iminente de um capítulo inteiro da história humana. Em resposta, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, lançou um apelo sem precedentes. Começou a campanha internacional para salvar os monumentos da Núbia, a maior colaboração arqueológica da história. Foi uma corrida contra o tempo, uma operação de resgate em uma escala épica. Equipes de todo o mundo correram para a Núbia para escavar, registrar, fotografar e, em alguns casos, mover monumentos inteiros para terrenos mais altos. O exemplo mais famoso é o dos grandes templos de Ramsés II em Abu Simbel, que foram meticulosamente serrados em blocos maciços e remontados em um local seguro.
Mas a campanha fez muito mais. Ela financiou dezenas de expedições que escavaram centenas de sítios antes que as águas subissem. A quantidade de informações descobertas durante esta década de trabalho febril foi impressionante. O mundo, finalmente, teve um vislumbre da verdadeira profundidade e complexidade da civilização cuxita. As cidades perdidas, os cemitérios esquecidos, a arte e a indústria de um reino que existiu por mais de 1000 anos foram revelados em detalhes impressionantes. A campanha de salvamento da Unesco não apenas salvou os monumentos, ela ressuscitou uma civilização inteira do esquecimento. A história dos faraós negros, antes conhecida apenas por um punhado de especialistas, tornou-se notícia mundial. Hoje, a 25ª dinastia é reconhecida como um período vital e dinâmico da história egípcia. Os museus de todo o mundo agora exibem com orgulho as estátuas de Taharka e seus antecessores, e os livros de história contam a história de sua conquista e de seu ambicioso renascimento cultural. A justiça histórica, embora tardia, está sendo lentamente restaurada. As pirâmides de Meroé e os templos de Jebel Barkal, no Sudão, são agora patrimônio mundial da Unesco, reconhecidos como tesouros da herança humana universal. No entanto, a saga dos faraós negros permanece com uma poderosa lição. Ela nos lembra de como a história pode ser moldada e distorcida por agendas políticas e preconceitos culturais. Mostra como a verdade pode ser enterrada por milênios apenas para ressurgir através do trabalho meticuloso e da coragem de poucos que ousam desafiar a narrativa estabelecida. Sua história não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. É sobre quem tem o poder de contar as histórias e quais histórias são consideradas dignas de serem contadas. O legado dos faraós negros é, em última análise, um legado de resiliência. A resiliência de um povo que passou de colônia a império. A resiliência de um rei como Taharka, que se recusou a se render contra todas as probabilidades. A resiliência de uma cultura que sobreviveu no exílio, enfrentou Roma e criou uma identidade única e poderosa. E, finalmente, a resiliência da própria verdade histórica, que mesmo quando apagada, difamada e esquecida, encontra uma maneira de voltar à luz. A história deles foi quase perdida para sempre, primeiro pela vingança dos que vieram depois, e mais tarde pela arrogância dos que se recusaram a ver. Foi resgatada do abismo do esquecimento apenas por um esforço global de cooperação científica. Isso nos obriga a refletir. Diga-nos o que você acredita ser mais destrutivo para o nosso futuro: a reescrita ativa da história para servir aos interesses do poder, ou a negligência passiva que permite que o preconceito e a ignorância preencham as lacunas? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois esta batalha pelo nosso passado compartilhado está longe de terminar.